São 6h55 da manhã. Hoje é terça-feira, é dia 14 de março de 2017. Com o dia de hoje do ano já são passados 73. Para terminar 2017 ainda faltam 292 dias. Hoje é o dia de Santa Matilde. E comemoramos ainda o Dia Nacional da Poesia e o Dia do Vendedor de Livros. Há pouquinho já foi destaque no Jornal da Manhã, comando Paulo Guerra e equipe, que os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. E o tempo hoje em Manaus. Manaus amanheceu madrugada, tivemos temperatura de 24 graus e a máxima prevista para hoje 30 graus Celsius. E chuva, minha gente, vamos lá. O Instituto Climatempo diz que é em torno de 60% a probabilidade de chover 8 milímetros. Será que com 30 graus só teremos 8 milímetros? Vamos aguardar. Falando em água, de sexta-feira até ontem, o Rio Negro subiu 13 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem, na segunda-feira, em 26 metros e 22 centímetros. Durante a nossa programação, nós vamos atualizar a respeito do Rio Negro, mas já tem uma informação aqui que não vamos ter uma cheia desproporcional. Daqui a pouquinho vamos explicar com detalhes. A hora em Manaus, maestro, 6h57 é a hora na capital amazonense. Já vamos para os destaques e as matérias mais importantes durante a programação. O destaque será maior. Nós temos 3 horas de programa nesta manhã de terça-feira. Muito bem, já vamos trazendo um alerta. A Fundação Amazonprev comunica aos segurados e pensionistas que, no passado, não realizaram atualização dos seus dados, que terão benefícios suspensos este mês. Olha que durante uns 20 dias eu fiquei tratando desse assunto, explicando com muitos detalhes. Então, para os residentes em Manaus, o recadastramento pode ser feito na sede da Amazonprev, que fica na Avenida Visconde Porto Alegre, 486, no horário das 8 às 13h30. Os residentes no interior do estado podem utilizar os dados das unidades da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, localizadas em seus municípios. Essa é uma matéria que eu vou fazer reforço durante a nossa programação. Também ainda de Manaus, vamos destacando que o Tribunal de Contas do Estado, TCE, suspendeu o processo seletivo simplificado para a contratação de 488 professores da Prefeitura Municipal de Quari. Quari fica distante de Manaus 363 quilômetros. O relator da representação, com o pedido de medida cautelar e de sustentação dos autos de contratação temporária da seleção publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE na quinta-feira, é do conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva. Agora 6h59 da manhã. Em nível nacional, vamos destacando o seguinte: união estável homoafetiva vai à votação suplementar em comissão do Senado. Então, é o seguinte, minha gente, o projeto que permite o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo deve passar por nova votação amanhã. Isso vai acontecer a partir das 10 horas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O texto que legaliza a união estável homoafetiva é da senadora Marta Suplicy. Ela é do PMDB de São Paulo. É bom lembrar que já foi aprovado na semana passada, mas precisa, claro, ser submetido a um turno extra de votação por ser um substitutivo. Se aprovado na próxima reunião,
e não houver recurso para o plenário, aí o projeto seguirá para análise da Câmara. Agora, pontualmente, 7h, na capital amazonense. Bem, deixa eu falar logo a respeito se vai ter enchente ou não vai ter enchente. Vamos lá. O nível do Rio Negro alcançou a marca de 26 metros 22 centímetros ontem, ficando 4,75 metros, 4 metros 75 centímetros acima da cota visualizada no mesmo período do ano passado, quando o Serviço Hidrológico do Porto de Manaus registrou a medida de 21 metros 47 centímetros. Pois bem, minha gente, de acordo com o chefe de hidrologia do Porto, que é o nosso querido Valderino Pereira, a enchente deste ano deve ser razoável, levando em consideração o registro das cheias passadas, principalmente em 2012, quando o Rio Negro alcançou uma marca histórica. Que já dá para ver que a cheia deste ano ultrapassou do ano passado, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que vamos presenciar uma situação fora da normalidade, até porque o nível deste ano ainda está quase 1 metro abaixo da marca vista em 2012, quando registramos a maior enchente desde o início da medição. Daqui a pouquinho essa matéria também vai merecer um reforço aqui no Padrão da Difusora do Amazonas. Agora são 7h02, é a hora em Manaus. Muito bem, então, assunto de Lava Jato. Ontem a imprensa brasileira divulgou que o patriarca da empreiteira Odebrecht, o executivo Emílio Odebrecht, presidente do Conselho de Administração da empresa, ele afirmou à justiça ontem que sempre existiu caixa 2 na construtora para doações de campanhas não oficiais. Sempre existiu, desde o seu período, da época também do seu pai Norberto e também de seu filho Marcelo Odebrecht. Isso foi declarado ontem ao juiz Sérgio Moro em depoimento sigiloso, a qual a reportagem da Folha de São Paulo teve acesso. O engenheiro falou como testemunho de defesa de seu filho, que é o Marcelo, prendendo o grupo e preso pela Operação Lava Jato na ação que acusa o ex-ministro Antônio Palocci de agir em favor de interesses das empresas. Vamos adiante. Ainda lá de Brasília, nós temos a seguinte informação: o presidente Michel Temer fará uma reunião sobre a reforma política, está marcado para amanhã, às 10h lá em Brasília. Na ocasião, o presidente da República vai receber no Palácio do Planalto os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, que é o Gilmar Mendes, do Senado, que é Eunício Oliveira, e da Câmara, que é o Rodrigo Maia. Entre os assuntos que devem ser debatidos estão mudanças na cláusula de barreira e de voto em lista fechada. Eu quero lembrar o seguinte: no ano passado, Michel Temer chegou a sinalizar que apoiava um projeto dos senadores Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, e Ricardo Ferraço, PSDB do Espírito Santo, sobre cláusula de barreira, mas a proposta ainda não foi votada na Câmara. São 7h04, é hora em Manaus. Hoje, meu amigo Cláudio Humberto, aquele que é o jornalista mais bem informado lá de Brasília, nos bastidores da capital federal, ele abre a sua manchete: Odebrecht jantou várias vezes com Lula e Dilma Rousseff. Além de um jantar com Michel Temer, já confirmado pelo presidente Marcelo Odebrecht, também jantou e almoçou várias vezes com Lula e Dilma, que com a ex-presidente Marcelo jantou e almoçou a sós ao menos 3 vezes lá no Palácio da Alvorada, sendo 2 vezes no ano eleitoral 2014 e uma em 2015, antes da prisão dele. A Lava Jato deve tentar estabelecer conexão entre as datas dos encontros com licitações fraudadas e assinatura de contratos superfaturados. A Odebrecht se reuniu com Lula mesmo quando ele já era ex-presidente e recebeu para jantar em sua casa no dia 28 de maio de 2012. A Polícia Federal
achou trancado num cofre de Odebrecht um HD citando o jantar com Lula. E diz o seguinte: se fosse jantar inocente, não teria por que tentar escondê-lo. Agora são 7h05, é a hora em Manaus. Um assunto muito polêmico e eu sabia que ia dar confusão desde quando iniciaram essa conversa. Isso não vai dar certo e continua dando confusão. Negócio de bagagem despachada. Então, a Justiça Federal lá de São Paulo, e vale para todo o Brasil, viu, minha gente? A Justiça Federal de São Paulo concedeu ontem liminar contra a norma que autoriza as companhias aéreas a cobrar pelo despacho de bagagens. A decisão da 22ª Vara Civil atende pedido do Ministério Público Federal contra a Resolução 400 de 3 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que permite as novas taxas a partir de terça-feira, que seria hoje. Na ação, o Ministério Público Federal argumentou que a cobrança fere os direitos do consumidor e levará à piora dos serviços mais baratos prestados pelas empresas. Atualmente, os passageiros têm direito de despachar itens com até 23 quilos em voos nacionais e 2 volumes de 32 quilos cada em viagens internacionais sem pagar. Muito bem. E sem pagar, conversa fiada, na minha opinião, porque a gente paga. Tudo é embutido. Não queira confundir boi deitado com vaca. Tudo é embutido, não tem santinho aí não. São feitos os cálculos e vamos aguardar. Essa matéria, inclusive, vai merecer um reforço daqui a pouquinho. Aliás, o governo quer, no momento, mudar a imagem e a ANAC entra na contramão com uma medida antipática para o momento, principalmente. Né? Eu, se sou presidente da República, o cara da ANAC já tinha dançado. Eu acho que ele está a serviço das empresas aéreas. Deveria partir delas, não da ANAC. Aí as empresas aéreas ficam por trás. Vocês já sabem por quê, né? Toda criança já sabe por quê. Muito bem, mas vamos por uma informação muito boa, minha gente. Os produtores rurais de 27 municípios do nosso estado podem concorrer ao edital lançado ontem pelo governo do estado, pela Secretaria de Estado da Produção Rural, que é a CEPRO. A chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos e vai seguir até o dia 12 de abril. O edital da chamada está disponível no site da instituição, que é www.cepro.am.gov.br. É o seguinte, gente, podem participar os agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E residentes somente, atenção, nos municípios de Alvarães, Atalá do Norte, Altazes, Barreria, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Beruri, Careiro Castanho, Canutama, Eirunepé, Fonte Boa, Japurá, Manaus, aqui é a capital, Manacapuru, Maués, Manicoré, Manaquiri, Novairão, Rio Preto Areva, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Silves e Tabatinga. Essa é uma matéria também que vai merecer reforço daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho nós vamos fazer um reforço da matéria. São 7h09, é hora em Manaus. Bem, outra aqui de Manaus, as câmaras municipais, aliás, deixa eu me referir a 2 municípios logo, que merecem louvor. As câmaras municipais de Itamaraty e São Gabriel da Cachoeira, além do departamento de trânsito de Maués, foram os primeiros órgãos públicos a enviar suas respectivas prestações de contas anuais referentes ao exercício financeiro 2016 para o Tribunal de Contas do Estado. Muito bacana, realmente. Agora são 7h10 da manhã, vamos à nossa mensagem matinal. Deus não desiste. Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo,
Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem seus encantos e belezas. Para quem não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados em graciosa dança a dizer que o verão tem sua graça. Deus nunca desiste. Aos seus filhos que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cravejadas de estrelas e os dias de céu mais azul de todas as estações. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas amostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta lhe convidando a bailar. Porque Deus nunca desiste. Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida, mesmo que se diga o ponto final da relação de amor que nos une a outros seres, ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos, não se deixe levar por essa farsante cruel, porque do outro lado do túmulo a morte será desmascarada. Porque Deus nunca desiste e a vida segue estuante. O Criador tem planos de felicidade para você e jamais desistirá enquanto você não tomar posse da herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós. E mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será a realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir. Uma nova existência lhe será oferecida. E novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus nunca desiste. A nossa mensagem matinal, oferecimento da Fogás. São 7h15. Já vamos de Pato, linha 2, fiscalizando a cidade. Bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia, Valdir, bom dia aos ouvintes da Difusora. Valdir, mais uma vez a Avenida Itaúba, fiscalizada pela patrulhinha do Garotinho, trânsito tranquilo em ambos os sentidos, não tem nenhum semáforo apagado, não tem nenhum acidente de trânsito que venha a prejudicar aqui toda essa área. Avenida Camapuã também, que leva o condutor à zona norte da cidade, ao centro também, Valdir, com trânsito também um pouco mais agitado, porém também fluindo normalmente para o horário. Pista molhada, choveu muito na madrugada e o tempo continua nublado em toda a zona norte e leste da cidade, Valdir. Muito bem, e tem previsão de chuva de 8 milímetros para hoje. Vamos agora a trânsito, Manaus Trans, Rômulo Salles, bom dia. Bom dia, Valdir, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Nesse início de terça-feira, Valdir, já destacamos a ocorrência de 3 acidentes, as 3 situações com danos materiais, e o local onde ocorreram esses acidentes, as vias já foram liberadas
e nesse momento sem nenhum prejuízo à circulação. Nosso destaque hoje fica por conta também da demanda de trânsito que gera a novena da Aparecida, bem como a feira naquela região. Então, assim como todas as sextas-feiras, no dia de hoje, grande demanda de trânsito naquela região do bairro de Aparecida, devido à feira e devido à novena. Em relação a semáforos, todos os equipamentos dos principais cruzamentos operando normalmente e nenhum tipo de pane que prejudique as principais vias. São as situações de momento, Valdir. Obrigado, Rômulo. A gente se entende durante a programação. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, Valdir. Um bom dia, um bom trabalho. Até logo. São 7h18. Nota de falecimento. Faleceu na noite de ontem a senhora Maria do Carmo Madi, viúva do senhor Edmilton Madi, político e empresário de Manacapuru. O velório está sendo realizado na funerária Almir Neves, da rua Monsenhor Coutinho, de onde sairá o féretro às 10h30 da manhã de hoje, para o cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã. A Rádio Difusor do Amazonas noticiou com pesar o falecimento da senhora Maria do Carmo Madi. Difusora. Vamos agora para o Santo do Dia. Agora no seu rádio, Santo do Dia. Santo do Dia. Santo do Dia. Hoje, dia 14 de março, celebramos Santa Matilde. Nasceu em 895. Casou-se com Henrique, rei da Germânia, com o qual conviveu 20 anos em grande harmonia. Foi uma das primeiras mulheres da nobreza a sentar-se num banco escolar e aprender a ler e escrever. Com a morte do marido, em 936, Santa Matilde teve seus bens confiscados e foi obrigada a retirar-se a um convento de Westfália. Foi acusada por suas prodigalidades em relação aos pobres, mas o real motivo de seu exílio foi político. Santa Matilde empregou então seu rico patrimônio a serviço dos necessitados. Construiu hospitais, mosteiros, igrejas, por isso é representada com a igreja e uma carteira na mão. Da carteira saem rios de moedas, simbolizando sua caridade para com os necessitados. Morreu no convento no dia 14 de março de 968. Foi sepultada ao lado do marido. Daí para você mais essa bela história dos santos. Espero que você tenha gostado. Nós nos falamos no próximo quadro, o Santo do Dia. Você ouviu Santo do Dia. Você ouviu Santo do Dia. Tá na área. Comunicando, Josué Filho, Difusora. Oi, garotinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia com alegria, bom dia com energia. Meu garoto, em primeiro lugar, eu quero mandar um grande abraço ao nosso querido conselheiro Antônio Júlio Bernardo Cabral, Júlio Cabral, filho do doutor Bernardo Cabral e da dona Zuleide Rocha Cabral, pelo seu aniversário. Botafoguense como você, hein, garotinho? Parabéns, Júlio. Muitas felicidades. Garoto, você recebeu um e-mail que eu mandei, um depoimento de uma senhora de 95 anos dando um show de vida? Sim, José, li. Pois sim, bacana. O tema da nossa oração hoje é ela, né? Aliás, eu lhe dei até retorno, hein? Deu retorno. Deu retorno. É isso aí, é verdade, a vida é assim. Vamos continuar lutando. Agradeço. Mas eu tenho que tornar a nossa conversa pública, né? Porque eu e o garotinho somos amigos e irmãos, graças a Deus, há muitos anos. E a gente conversa pouco, é verdade, mas conversa sempre. Não dá mais do que 3 minutos, né, garoto? Mais ou menos. Senão esquenta a orelha, né? É verdade. Mas, então, hoje, garotinho, eu queria transmitir essa mensagem dessa senhora, que eu acho ela muito importante. Pela esperança, pela luz, pela fé, pelo momento. E a Veja Revista também me animou um pouco, garoto. Diz que depois da maior crise, do maior apagão da história econômica do Brasil, começa a brilhar uma luz muito tênue, muito pequenina, muito pálida ainda no fim do túnel, mas já é uma luz na escuridão, né? E isso daí é fundamental, porque nos traz a esperança.
E essa senhora, do alto dos seus 75 anos, ela dá uma lição de vida em que muitos já estão desistindo de levantar da rede, de não ter mais, e levanta o Brasil, né? Então eu queria pedir aos amigos da técnica que me dessem uma cortina musical para mim tentar captar a voz dessa própria senhora, para que nós possamos pelo menos ouvir o início de sua magnífica oração numa linguagem popular de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, ok? Vamos então à música para a reflexão. Apesar dos meus 95 anos, o exemplo edificante de força de vontade. Eu não me entrego à velhice, não me entrego às preocupações, procuro vencê-las com coragem, com destemor, e procuro incutir isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho: a senhora não pode sair com tempo chuvoso, porque eu quero que a senhora viva 100 anos, porque a senhora é o nosso apoio, é o nosso amparo, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida, que não desalentassem, que não se deixassem sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem e que põem muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposte dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor pela vida e se entreguem ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada me há de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo nas suas dores, nos seus trabalhos, com conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo, e assim terão mais vida, mais força, mais vontade de viver. É isso aí. Deu pra sair, garoto? Sim, José, saiu bem. Existem pedras, não desista de andar. Existem barreiras, não desista de passar. Um grande abraço. Vamos em frente com fé, amor, entusiasmo, como Dona Celina Viegas, de 95 anos, nessa canção de amor e de esperança. Cumprimento a Júlio Cabral, a minha prima Helenice, que aniversariou no dia 6, a Fátima Danozinha no dia 12, e a todos os aniversariantes do dia. E garotinho, alguma notícia da cirurgia do prefeito? Não, eu acho que neste momento deve estar encaminhando, né, José? Hoje é terça-feira, já são 8h33, o horário realmente se for o primeiro, começa às 8, então a cirurgia deve demorar 2 horas e meia. A cirurgia seria dia 13. É hoje. Tá bom, garotinho, então um ato de amor e de solidariedade, de prece ao prefeito Arthur Neto, para que ele se recupere e volte ao comando da cidade de Manaus. Um grande abraço, garoto. E atenção Manaus, bom dia, amigos. Atenção Hamilton, PC e Carlinhos, está de volta ao microfone da difusora, o maior comunicador do norte do Brasil. O nome dele é Valdir Correia, o garotinho. Graças. O garotinho, bom Saúde, dia. Josué. Bom dia, garoto. Boa caminhada pela vida hoje, amigo. Vamos de trânsito, vamos orientar agora, minha gente. Bom dia para quem está dirigindo. Saber da Max Teixeira, Torquato Tapajós e Estrada da Cidade Nova. Robertito Cuesta, buenos dias. Buenos dias, bom dia, garotinho, amigos da difusora. Centro Integrado de Operações de Segurança, CIOPES, órgão do governo do Amazonas, ao vivo, destacando a Avenida Max Teixeira, com a caixa completamente cheia, já consolidada. Cruzamento com a Estrada do Manoa.
Aí o tráfego perde velocidade. Para quem vem do Manoa, a orientação do programa do Garotinho agora já está no tráfego, é paciência. Para amanhã, sair de casa mais cedo. Entroncamento Maxi Torquato, tráfego quase que parado. Torquato, do trecho entrada da Cidade Nova, complexo viário de Flores, caixa completamente cheia, porém fluindo, sem incidente registrado. E a estrada da Cidade Nova é a opção do condutor que deixa a Zona Norte, preferência Parque das Laranjeiras, começo de manhã, sem alteração. Boa opção. Contigo. Fala, Garotinho. Vamos saber Constantino Neri, de João Batista e Mário Ipiranga, Antiga Recife. Fala daí, Roberto. Vamos, falo sim, Garotinho. Para grande audiência, condutor que trafega pela Avenida Constantino Neri, tem tráfego que perde velocidade, desde o viaduto que passa em frente ao Corpo de Bombeiros. Aí, cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira, caixa completamente cheia. Melhora depois da via de acesso ao São Jorge. Para quem vem do São Jorge, para ser mais direto, alcança Constantino, a partir do semáforo, o tráfego ganha velocidade. Djalma Batista, tráfego fluindo, a Djalma melhor que com a imagem da passagem subterrânea, com a imagem da área dos shoppings, a Djalma melhor que a Constantino. Mário Ipiranga, Recife, em toda a extensão da via, caixa completamente cheia, no entanto, fluindo. Depois do Miguel Arraes, aí o tráfego ganha mais velocidade. Garotinho. Atenção, atenção. Justiça Federal suspende cobrança extra por bagagens nos aeroportos. E a ANAC já anunciou que vai recorrer da decisão. Mas parece que a ANAC é a dona das empresas aéreas, né? Isso é muito estranho, com sinceridade. As empresas aéreas que serão beneficiárias é que deveriam recorrer. Eu não sei se estão com vergonha, não querem passar uma imagem negativa. A ANAC se mete que deveria proteger os consumidores e assume essa palhaçada completa elevada ao quadrado. Ainda vai recorrer, mas é estranho demais. Rapaz! Será que lá em Brasília ninguém... Olha, meu Deus do céu, eu não acredito, com sinceridade. Eu tinha colocado essa diretoria todinha na rua. Ninguém quer esmola. Nós queremos pagar o que é justo. Agora inventar a conversa. E as empresas aéreas, repito, serão as beneficiadas. Não recorre. A ANAC é que faz esse papel, é a dona das empresas. O negócio está complicado, tá errado isso aí. Essa medida da ANAC é tão antipática, porque não é possível que esses caras, eu acho que eles são muito incompetentes, porque no momento nós passamos por uma crise, então todo mundo tem que vender, o dinheiro tem que circular, devido à crise, muitos deixaram de viajar, muitos, aí vem com uma medida antipática, onde você vai pagar mais, vai baixar preço de passagem, quando nada, isso nunca foi decidido. Quando é que vai baixar o preço da passagem? Nunca Futebol Clube. E o aumento e o preço das malas, isso já foi anunciado. Tem empresa que vai cobrar 50, outra vai cobrar 60. Esse anúncio pra gente pagar foi anunciado. Agora, pra baixar o preço da passagem, Nunca Futebol Clube. Não é possível isso. Aí as agências de viagem, né? Isso causa desemprego, hein? Causa desemprego. Muitos deixam de viajar porque... Será que eles pensam que o cara leva uma mala porque... por prazer, se eu pudesse eu viajava sem mala nenhuma, não é verdade? Mas nós temos que levar, essa é a realidade. Eu acho que esse pessoal da ANAC não paga nem passagem, é por isso. Deve ter aí as cortesias das empresas. Eu vou cobrar de senador hoje, vou cobrar. A minha parte eu vou fazer. Isso é uma medida antipática, principalmente neste momento, impróprio neste momento para fazer essa palhaçada. Até o Ministério Público foi para cima, não quer, e a ANAC que vai recorrer. Muito estranho, gente. Rapaz! Bem, chegou o dinheiro, maestro. Isso. Rapaz, ontem vieram R$2.000, né? O outro ficou 1.000? R$1.000? Claro que é assim. Tá bom.
Calma, nesta hora é preciso muita calma. Já sei que são R$1.000. R$1.000 são R$1.000. É, não é brincadeira não. Eu te peço, não venha tentar me confundir, você é meu guru, mas me aborreço com você. Depois dessa da ANAC, rapaz, eu espero 20 anos para ir para mim, Buenos Aires, garotinho, e vão me cobrar a mala, pelo amor de Deus. Aí é pra acabar. E as companhias ficaram caladas, garotinho. É, porque as companhias botaram esses palhaços na frente. Quem tirou foi a ANAC. Botaram os palhaços na frente para não passar por antipática a empresa tal ou a outra. Daqui um dia vão fazer uma promoção. Se você viajar em pé, paga menos dentro do avião. Só tá faltando isso. Se esse empréstimo na tua financeira não sair, eu tô cancelando minha visita a Buenos Aires. Então, aproveite logo algum amigo que tenha canoa, porque empréstimo você não vai ter, não. Quem vai sair perdendo é a Argentina, garotinho. Vamos lá, Roberto, eu não sei não, hein? Você depois de umas 3 ou 4 latas, o negócio se torna bem... Aí vamos ver o que é bom pra tu. Mas, Roberto, vamos ao que interessa, por gentileza? Tá girando em termos de quê, garotinho? O nosso eminente desembargador mandou R$1.000. Quando ele manda muito, ele complica, que é verdade. Eu vou até ver. Roberto, olha que eu tenho quebrado o teu galho dando... Garotinho, ontem no evento, com a presença do governador Melo, eu cumprimentei a filha do eminente, a senhora esposa do conselheiro. Mário. E ela disse na ocasião: Roberto, lhe agradeço pelas orações em prol de papai. Pronto. É o novo profeta da difusora, Roberto Cuesta. Roberto, vamos lá. E olha que eu tenho feito aqui uma cruzeta para ver se você acerta, dando algumas dicas e mesmo assim não vai. Vamos lá. Rapaz, para evitar o empréstimo? Para evitar, exatamente. Roberto, eu não empresto dinheiro, porque quando a gente empresta dinheiro, a gente perde o amigo e o dinheiro. Não emprestando, eu só vou perder o amigo. A metade, tá bom? Vamos lá. Manda. Roberto, houve o lançamento de uma nave soviética chamada Sputnik. Foi conhecido, o mundo inteiro falava nessa Sputnik. Garotinho, tive um cachorrinho chamado Sputnik. Isso. Homenagem à nave. Tá bom. Então, está indo muito bem. Em que ano foi o lançamento com sucesso da Sputnik 9? E estava carregando um manequim apelidado de... Aí você tem que dizer apenas o ano e que ano foi. E esse manequim era apelidado de quem, Roberto? Qual era o nome do manequim? Garotinho, tá mais me fugindo o ano. O manequim não, anote aí. Stoichkov era o manequim. O ano 1959, garotinho. Roberto Stoichkov não era o centroavante do Spartak de Moscou? Era, mas já foi uma homenagem a esse acontecimento. Esse cara aí era o centroavante do Spartak de Moscou. Tá tudo em casa. E qual foi o ano? Garotinho, 1959, passa o dinheiro, pode aumentar 59. a taxa da bagagem, que com dinheiro na mão eu viajo. 59, ainda não tinha nenhum projeto da Sputnik. E o manequim foi bem, Roberto. Eu tô falando da antiga União Soviética. Isso, vamos lá. 1961. Lançamento com sucesso da Sputnik 9, carregando o manequim apelidado de Ivan Ivanovich. Arrebentou, professor Raimundo, ele sabe mais que o senhor. Ele é o meu guru. Aí é pra acabar. Me dá um desconto, rapaz. Nem mamãe fazia esses elogios. Roberto, antes que o Sputnik te pegue ali na esquina, vamos passar régua na Grande Circular, na Buriti, na Avenida Brasil. Já com o tráfego definido, Avenida Grande Circular, Altasmirim. Imagem da monitora Kátia com o tráfego intenso no ida e vinda. Sem incidente na Grande Circular. Buriti, largada da rotatória do Armando Mendes. A largada tem tráfego intenso porque tem retenção de quem vem da Grande Circular, alcançando a rotatória. Aí, em direção à Bola da Suframa, o tráfego se define como
bom tráfego no início da manhã. E pela Avenida Brasil, o condutor deixa a Zona Oeste. Hoje o programa do Garotinho diz que é melhor seguir a Avenida Brasil em direção a Caco Caminha, viaduto Constantino Boulevard, porque é terça-feira e tem tráfego mais concorrido para quem faz a ligação São Raimundo, Aparecida, centro da capital. Garotinho aumentando a nossa liderança, dona Rosalina Cedeirinha, mãe da Cedeirinha aqui do CIOP, do monitoramento, está na audiência ao lado do pequeno Vinícius. É audiência nas alturas do Garotinho. Bom dia, agora é contigo, dá-lhe, arrebenta, quebra tudo, homem de Deus. Sai da frente, lá vai. Muito bem, e agora vamos falar de... Diga, maestro. Agora tem dicas de saúde. Muito bem. Então, hoje, no revezamento dos nossos médicos, nós vamos convocando o oftalmologista doutor Arnaldo Russo. Bom dia! Bom dia, Valdir Correia. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. A nossa dica de saúde ocular de hoje vai falar sobre cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é aquela cirurgia que você faz para tirar os seus óculos. É feita com laser, é rápida, de recuperação imediata e é uma coisa que, principalmente para o jovem, vale muito a pena. A nossa dica é o seguinte: muitas vezes nos procuram no consultório, na clínica, sem saber exatamente quem pode fazer essa cirurgia. A cirurgia refrativa, ela deve ser feita para quem tem uma idade acima de 18 anos, quando a gente observa que o grau já está estável, para não operar e depois ter que voltar. Tem que ter pelo menos 1,5 graus, ou de miopia, ou de hipermetropia, ou de astigmatismo, para que possa justificar a cirurgia. E ter no máximo até 40 anos. A partir de 40 anos, a cirurgia já tem outro aspecto, que já envolve visão de longe e de perto. Então, a cirurgia para tirar os óculos é para quem tem acima de 1,5 graus e o ideal que tenha entre 18 e 40 anos, claro, com a palavra final do oftalmologista. Então, se você é jovem, tem essa dependência, você que precisa de movimentos, você que tem necessidade de atividades físicas, procure o seu oftalmologista e fica essa dica. É uma cirurgia que vale a pena e é muito segura. Muito obrigado, Valdir Correia, um abraço a todos. Quem falou foi o oftalmologista Arnaldo Russo. 8h06 em Manaus, são 9h06 em Brasília, na capital federal. Faz tempo que eu não falo com ele. Senador Marazis, na capital federal, no microfone Difusora. Senador, bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia aos ouvintes da Difusora. É um prazer sempre falar com você, principalmente com seus ouvintes, que são milhares aí no estado do Amazonas. E a gente aqui trabalhando, fazendo o possível para a gente melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro e gerar mais oportunidades ao povo amazonense que passa por um momento difícil, uma crise econômica muito difícil em todos os setores na economia do estado do Amazonas. Eu selecionei, senador, primeiro, muito obrigado por me atender, 4 assuntos, eu botei mais um agora de manhã. Eu quero falar da SUFRAMA, da reforma da Previdência, dessa tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru, que foi matéria do jornal A Folha de São Paulo, e depois deixar por último da ANAC. Muito estranha a atuação da ANAC nesse caso das bagagens. Mas, senador Marazis, vamos começar pela SUFRAMA, a respeito de processos produtivos básicos. O que o senhor pode falar a respeito deste assunto? Deixa eu te falar, há muito tempo a gente vem sofrendo com o boicote, ou má vontade, para aprovar os PPPs na Zona Franca de Manaus. Você sabe que para instalar uma nova empresa aí é preciso ser aprovado o processo produtivo básico. O que você vai importar, quantos empregos você vai gerar, o que você vai usar da matéria-prima local, né? E isso é preciso ser aprovado em Brasília, e essa comissão é formada por membros do Ministério da Indústria e Comércio, por membros do Ministério da Ciência e Tecnologia e membros da SUFRAMA. E há muito tempo há uma reclamação muito grande porque não anda esses processos. Semana passada, o governador José Melo esteve aqui, tivemos uma reunião juntamente com os ministros da Indústria e Comércio, ministro da Ciência e Tecnologia, e pela primeira vez a gente conseguiu colocar todo mundo na mesa. E isso vai facilitar aprovar esses projetos produtivos básicos
para que nós possamos instalar novas empresas, com isso você aumentar a economia, aumentar o número de empregos e ter competitividade para que a gente possa vender os nossos produtos. Isso foi uma coisa importante, Valdir, do ponto de vista técnico, porque a partir do momento que tem a boa vontade de todos, existe uma pressão muito forte de outros estados para que a gente não instale empresas aí, sim nos seus estados, principalmente São Paulo. São Paulo não tem interesse que se aprove novas empresas para Manaus, tem interesse que se aprove empresas para São Paulo, ou outros estados também têm esse interesse, porque lá eles querem também gerar emprego e renda. Mas isso foi um passo importante, né? A Sulframa também vai participar, não está fora disso. Naquele momento elas não estavam aqui, mas tem que participar e vai participar com certeza absoluta. A Secretaria de Planejamento do Estado do Amazonas irá participar e com isso eu espero que a gente possa dar mais agilidade para que possamos, de uma forma bastante objetiva, bastante prática, aprovar novos projetos na Zona Franca de Manaus. Parece que agora pelo jeito vai, né, Omar? Agora vai. Eu acho que sim. A primeira que deve sair logo, né, que é um compromisso já assumido, é a fábrica de LED. Hoje é uma mudança muito grande em relação às lâmpadas, né, as luminárias. E a LED é uma indústria que nos interessa muito aí na Zona Franca de Manaus. É uma indústria que tem um potencial muito grande de faturamento e da geração de emprego, de novos empregos. Então isso está sendo trabalhado. Foi uma das reivindicações que o governador José Mello fez também aqui aos ministros, né, e ao presidente da República também, deixar bem claro isso, e com isso nós tivemos um avanço, e eu espero, Valdir, sinceramente, eu sempre digo, Manaus, quando tem uma crise nacional, é a primeira a entrar na crise, e quando a recuperação da economia é a última a sair, né? Os produtos nossos que vendemos aí na Zona Franca de Manaus são produtos que muitas vezes as pessoas preferem não trocar uma televisão, não trocar um aparelho celular, não trocar um aparelho de som para comprar outros bens que são mais necessários no dia a dia. Verdade. Essa é uma dura realidade, mas é verdade. Agora, senador Omar Aziz, um assunto polêmico é debatido no Brasil de ponta a ponta a respeito da reforma da Previdência. Como é que o senhor analisa? Qual é a sua opinião? Do jeito que ela foi para a Câmara, ela não passa, de jeito nenhum. E eu não vim aqui para o Senado para prejudicar absolutamente ninguém que prestou um grande serviço à nação brasileira. Principalmente a questão rural. Se você vê um homem, um caboclo do interior, ele com 45, 50 anos, ele já tem a pele curtida do sol, porque ele é pescador, ele é seringueiro, ele é um cara que trabalha a terra para plantar a mandioca dele. Um homem desse não pode se aposentar com 70 anos ou 75 anos. Um homem desse tem que ter um tratamento diferenciado. Imagina você acordar de madrugada todo dia, pegar canoa, remar para pescar e depois tu ter uma aposentadoria rural igual ao quem está no centro urbano. Nós temos que fazer um diferencial entre regiões. Região norte e nordeste não pode ser comparada com a região sul e sudeste. E o Amazonas, principalmente, tem um número de aposentados bem pequeno em relação aos outros estados, percentualmente. O Rio Grande do Sul tem um percentual acima da média nacional. O Amazonas não tem esse percentual. O povo do Amazonas, ele demorou muito a conseguir esses benefícios de aposentadoria. Então, nós vamos brigar muito, lutar bastante. Eu já deixei muito claro ao presidente, eu não irei prejudicar ninguém, tem que ter uma reforma. O Fernando Henrique Cardoso fez reforma na Previdência, o Lula fez reforma na Previdência, a Dilma fez reforma na Previdência, mas não queira o presidente da República querer resolver o problema em cima de aposentado e trabalhador brasileiro. Não é por aí. Nós temos outros meios. Há desonerações feitas, Valdir, há muitas empresas multinacionais e agora aparece, por exemplo, a Odebrecht. A Odebrecht aprovou projetos dentro da Câmara e do Senado beneficiando em isenções bilionárias que poderiam estar hoje servindo a Previdência brasileira. E não você ter que massacrar ainda mais o trabalhador brasileiro. Então eu, tranquilamente, Valdir, eu não vou votar nenhuma matéria que possa, de uma forma clara, prejudicar as pessoas e principalmente os trabalhadores. Essas pessoas têm que ser beneficiadas. Elas não podem ser prejudicadas. Então você acorda 4 horas da manhã, pega um ônibus com, muitas vezes, com condições precárias, passa 2, 3 horas dentro do ônibus para ir trabalhar.
Esse cara vai ser o prejudicado, enquanto grandes empresas que ganharam fortuna nesse Brasil são isentas de uma série de coisas, principalmente em sonegadores. O que tem de sonegação de grandes empresas no Brasil em relação à Previdência não é brincadeira. E tem que abrir essa caixa preta. O governo não mostra quais são os grandes devedores da Previdência. Aí mesmo no Amazonas, as empresas de ônibus são as maiores devedoras da Previdência no estado do Amazonas. Por que não paga a Previdência? Os trabalhadores aí irão ser prejudicados. Agora mesmo, muitas pessoas foram procurar o fundo de garantia e não estava o fundo de garantia lá depositado. Por quê? Porque a empresa se apropriou indevidamente desses recursos e não depositou legalmente esses recursos para o trabalhador. Então não dá, você já está massacrando muito o nosso trabalhador. Nós temos que ter muita coerência e equilíbrio nesse momento, não é prejudicando trabalhadores que nós vamos resolver o problema do Brasil. E outro detalhe, sabe, senador Amarazes, nesse caso do fundo de garantia, em qualquer outro país o governo seria responsabilizado, porque cabe a ele a fiscalização. Se a empresa não depositou o dinheiro, ele é culpado que não fiscalizou. Não, Valdir, deixa eu te dizer. O absurdo maior é o assalto que é feito ao trabalhador em relação a esse dinheiro do fundo. O trabalhador que deposita o seu fundo de garantia, ele tem uma remuneração de juros pequenininha. Só que existe, senador. Perde para a poupança e muito. E aí o banco usa esse dinheiro do trabalhador, empresta para grandes conglomerados, você está me entendendo? Recebe os juros e não repassa ao trabalhador. O dinheiro dele não é remunerado. Uma pessoa que tem esse dinheiro há 20 anos, se você for fazer os cálculos, era para ele estar recebendo 6, 7 vezes mais do que está recebendo hoje. Até nisso o governo, e não é o governo Temer não, isso vem desde o Fernando Henrique, da Lula, do Dilma, e todo mundo faz ouvido de mercador em relação a isso. Antigo, isso é realmente. mais preocupante. O trabalhador sempre é o prejudicado. É muito antigo. Isso aí é do tempo do rascunho da Bíblia, realmente, até hoje não se consertou. Eu entendo que... Você pega o dinheiro do trabalhador, empresta a uma empresa, uma grande empresa, a juros, você está entendendo, baixos, e o trabalhador é prejudicado em relação a isso. É usado o dinheiro do trabalhador para fazer casa, para fazer ponte, para fazer ferrovia, para fazer portos, aeroportos, mas ele não tem essa remuneração devida. Quer dizer, ele todo mês é retirado um recurso que devidamente seria dele. Eu tenho aconselhado, inclusive, quem tem direito a esse fundo de garantia, que eu acho legal, que o dinheiro tem que circular nesse momento, principalmente, pegue seu dinheiro, pague o que está devendo e aplique depois ou numa poupança ou outro tipo de investimento, porque o pior rendimento que existe realmente é o do fundo de garantia. Mas nós vamos adiante. Só você ver, um trabalhador que vai pegar o fundo de garantia agora, ele está pagando uma prestação, os juros da prestação dele é 5 vezes maior do que ele recebe de juros do dinheiro que está aplicado dele. Exatamente, isso. Então, veja bem, que lógica tem essa? É uma lógica que prejudica o trabalhador. Aí me fala em reforma da Previdência, me fala não sei o que e tal. Então a gente tem que ter muita paciência. Eu acho que o último momento é você atacar o bolso do trabalhador. Não é o primeiro momento. O governo está fazendo o inverso. Primeiro está atacando o trabalhador. Não é por aí. O que o senhor me falou, então, da maneira como está, não passa de jeito nenhum. Não, do jeito que está, não. Mas eles também fizeram uma coisa. Eles usaram uma técnica de inchar para que depois fosse negociado alguns pontos. Mas não vai acontecer isso, não vai, principalmente no tempo de aposentadoria. Como é que o presidente Temer pode pedir uma aposentadoria de 70 anos de uma pessoa se ele se aposentou aos 55? Pois é. Agora vamos falar, senador, de um assunto que foi publicado no jornal de grande circulação do país, que é a Folha de São Paulo, a respeito da tríplice fronteira que envolve Brasil, Colômbia, Peru, que está aberta ao tráfico. Tem aí, portanto, já as facções trabalhando, agindo. Essa matéria também lhe chamou a atenção. Valdir, se você chamar qualquer delegado da Polícia Federal, o superintendente, o secretário de Segurança Pública e outras pessoas que já trabalharam muito tempo nessa área, sabe como é que pode ser resolvida essa questão da tríplice fronteira. Não dá. Você tem 20 homens da Polícia Federal na tríplice fronteira. Não existe isso. Se quer realmente resolver esse problema, você tem que fazer uma atuação específica na área. Qual é a específica na área? É você utilizar as Forças Armadas
Exército, Marinha, Aeronáutica, aumentar o contingente da Polícia Federal, aumentar para 500, 600 homens, e aí você vai evitar que o problema vá para a zona urbana. Porque quando a droga passa, ela vai para a zona urbana. Aí quem é responsável pela segurança é o governador, é o prefeito, são as autoridades. Quando o governo federal, que teria por obrigação e tem por obrigação constitucional proteger as nossas fronteiras, não faz o papel dele. E, veja bem, se reuniu com o presidente Temer e o presidente Temer até agora não tomou praticamente nenhuma ação prática para resolver esse problema. Quer resolver? Tem formas. Fazer investimento, tem tecnologia e aumentar o contingente. Eu tenho certeza que as Forças Armadas têm a maior boa vontade de ajudar a preservar a autonomia das nossas fronteiras. Você veja bem, Valdir, nós tivemos vários problemas, principalmente nós temos problema em Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte. Você tem ali 6, 7 rios que entra droga diariamente. A base Anzol, que está ali no Alto Solimões, não tem capacidade de fiscalização permanente e nem número suficiente de homens para fiscalizar a entrada de droga. Hoje você tem drones, hoje você tem satélite, hoje você tem avião, hoje você tem lanchas rápidas, tem uma série. Agora precisa equipar, precisa colocar homens. Quando o governo brasileiro realmente tiver vontade de resolver, vai resolver, porque falta vontade política, e não digo do presidente Temer, não. Faltou vontade política de outros presidentes que já passaram pelo Brasil, porque essa questão não é nova, não para nós que moramos no Amazonas, Valdir. Isso é uma questão antiga, todos nós sabemos que da Colômbia sempre entrou droga, do Peru entra droga pelo Içá, pelo rio Içá, vai bater em Santo Antônio do Içá e depois desce, e daí de Manaus é distribuída para o resto do país ou para o mundo. Então não é uma questão nova. Quando há uma apreensão de droga, você ouve a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, um esforço gigantesco desses policiais que apreendem alguma quantidade de droga. O que passou, que não foi apreendido e que não foi visto? A quantidade é muito maior, Então, nós conhecemos a nossa realidade. O que a Folha faz hoje, fez domingo, foi alertar a população brasileira. Então, se os governadores brasileiros quiserem amenizar as drogas nas regiões urbanas das cidades, principalmente nas cidades onde há um tráfico muito maior, não é só de capital, não, nas cidades brasileiras, nos quase 5 mil municípios, 5 mil e poucos municípios que nós temos no Brasil, o importante é você frear a entrada da droga. Não entrando a droga, não há como você está comercializando essa droga nas áreas urbanas. E quem é que tem um papel fundamental nisso? O governo brasileiro. Olha, aconteceu esses problemas nos presídios. Não foi um caso isolado do Amazonas. Brigas de facções, existe na prática, isso realmente existe, as facções que comandam o tráfico brasileiro, tá certo? De uma forma ou de outra, nós temos que estar muito atentos e alertados para isso, mas até agora, na prática, eu não vi nenhuma providência prática do governo brasileiro em relação. Se lança um pacote, esse pacote fica na gaveta de programas e nada acontece. Então, efetivamente, é isso. Aumentar o contingente de policiais federais, fazer concurso para novos policiais federais. Os delegados que estão aí no Amazonas, todos os delegados têm conhecimento de como pode agir para coibir a entrada. A Polícia Civil do Amazonas tem conhecimento, a Polícia Militar do Amazonas tem conhecimento. Nós temos o conhecimento da região. O que nós precisamos é de apoio político do governo federal para resolver um problema que se arrasta há muitos anos e que tem afetado cada vez mais as famílias brasileiras. Senador Omar, dá um exemplo, do que aconteceu. Os americanos, que sofriam com a entrada principalmente da Colômbia de tantas drogas, principalmente a cocaína, os americanos fizeram investimento, levaram tecnologia para dentro da Colômbia, levaram inclusive armamentos, soldados americanos para dentro da Colômbia e diminuiu em muito a entrada de droga nos Estados Unidos. Eu vou lembrar um caso que o senhor entende de futebol como eu, gosta de futebol. Você lembra do Jardel, aquele centroavante do Grêmio que fazia um monte de gol de cabeça, né? Então às vezes cometiu uma besteira de mandar 2 ou 3 marcar o Jardel e ele subia mais do que os 3 na área e sempre fazia os gols de cabeça. Um dia um treinador inteligente chegou e disse: rapaz, é o seguinte, não deixa a bola chegar para ele. Foi ele marcar o lateral direito, que era que jogava a bola para ele. Marcou o lateral direito, o Jardel ficou desempregado, senador.
Não tem jeito. Você veja bem, você está dando um exemplo prático para que as pessoas possam, de uma forma, entender com uma praticidade melhor. Essa é a verdade, é evitar. E aí, o custo é menor, porque quando a droga entra, o custo é maior. É o jovem que se vicia e a mãe se desespera. É um menino menor de idade se envolvendo com o tráfico de droga, é uma família se desestruturando por causa da droga, é uma série de problemas que traz para as famílias brasileiras. E é isso que o presidente tem que olhar. E não é só a tríplice fronteira, não. Eu estou falando aí, eu estou falando do Amazonas. Mas se você vê a quantidade de droga que entra pelo Paraguai, pela Bolívia, em Mato Grosso, também é uma situação muito difícil, que abastece os grandes centros. Olha só, o Brasil não é produtor de droga, Valdir Correia. O Brasil não produz maconha, nem produz cocaína. Produção é feita na Colômbia, na Bolívia, no Peru. É lá que é feita essa produção. Nós sabemos onde existe a produção, nós sabemos por onde entra e por que não resolvemos. Vamos marcar, como se fala no futebol, vamos marcar o adversário lá na defesa dele, né? Não entra pra cá. Seria muito mais barato. Muito mais, claro. Esse investimento, né? Com homens, com equipamentos, com garantias. Você vê, olha, quantos policiais nós já perdemos aí combatendo com narcotraficante? A Polícia Federal mesmo, quando eu era governador, perdeu dois homens, tá certo? Num tiroteio, os traficantes com um armamento muito mais pesado que os nossos policiais, ô Valdir. As Farc, quando ela foi pressionada pelos Estados Unidos para a fronteira com o Brasil, passou a trocar armamento, passou a trocar droga por comida e remédio. Aqui no Brasil. Então, tem gente que defende algumas coisas, se discute, vamos legalizar as drogas. Não. Primeiro, vamos coibir a entrada de droga, depois vamos discutir outras questões. É verdade. Senador, eu deixei aqui por último um assunto que eu acho muito estranho, não só eu como a população brasileira. Nós sabemos que no momento o governo quer passar uma nova imagem, o que passou lá de trás ficou, o governo está trabalhando, quer passar uma imagem nova. A ANAC toma uma posição antipática no momento impróprio, quando as passagens, os voos, as frequências diminuíram porque o cara está sem dinheiro, não vai viajar. Primeiro tem que pagar colégio, saúde, alimentação. Aí vem com essa história das bagagens, todo mundo recorreu. Agora mesmo a Justiça de São Paulo suspende essa cobrança de bagagem despachada, que nós sabemos que tudo é embutido, não tem nada de graça, que ninguém é tolo ali. E a ANAC diz que vai recorrer. Ora, eu entendo o seguinte, quem deveria recorrer é as empresas aéreas. A ANAC ela tem que fiscalizar em defesa dos passageiros. E outra, isso se torna antipático pro lado do governo, acaba sobrando pro governo. Essa ANAC, a diretoria toda, me perdoe, senador, deveria ser demitida há muito tempo. Veja bem, Valdir, no Senado, há 3 semanas atrás, nós aprovamos um decreto legislativo proibindo essa cobrança. Está na Câmara e eu acho que o presidente da Câmara deve aprovar isso. A ANAC, quem aprova os nomes da ANAC é o Senado. Da mesma forma que aprova, tem que convocá-los e discutir essa questão. Mas o pior de tudo isso, Valdir, é que eles querem comparar regiões onde se faz ponte aérea, que o cara vai de manhã e volta à tarde, e vai com uma maletinha, uma região como a nossa. Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima. E uma pessoa quando sai daí, de coisa não volta à tarde, ele vai passar dias, vai ter que levar bagagem. E se ele for acompanhado da mulher, dos filhos, ele vai levar mais bagagem. Então, a região, quando você fala numa ponte aérea, não, o cara vai de São Paulo para o Rio, do Rio para São Paulo, e vai de manhã e vai voltar à tarde, ninguém leva bagagem. Você sabe que o cara vai com uma bagagem de mão, né, que coloca dentro do avião mesmo, ali, naqueles compartimentos do avião. Agora, não dá para fazer o tratamento igual no Brasil. É um absurdo cobrar essa bagagem, R$50, sei lá quanto que eles vão cobrar. Mas ontem a Justiça de São Paulo definiu, eu acho que isso vai desencadear, chegar com a Câmara hoje, deve votar, eu espero que vote o decreto legislativo que já foi aprovado pelo Senado, proibindo essa cobrança. E se for aprovado, o decreto legislativo vira lei e aí acaba, não tem como cobrar mais. Uma opinião minha opinião minha. A ANAC está a serviço das empresas aéreas.
E essa diretoria deveria ser mudada o mais rápido possível. Ô, Valdir, eu vou toda semana, eu vou e volto em linha normal, né? Nas companhias que servem o Amazonas, que vem para Brasília. Quando passa aquele carrinho de servindo água, você toma um copo de água, se você pedir depois, buzinar para pedir um copo de água, a pessoa vem te servir com cara feia. Um copo de água. O atendimento dentro do avião é um absurdo. Você não. E o preço da passagem é muito alto para que se cobrar ainda mais uma cobrança extra. Então isso aí não tem cabimento. No Brasil nós não estamos ainda preparados para esse tipo de cobrança, até porque o serviço não vai não vai diminuir a passagem de ônibus. Porque qual é o grande problema? Por que a bagagem ele quer cobrar? Porque a bagagem, ele para sair daqui do local onde você faz o teu check-in até chegar ao avião, tem que passar por várias pessoas que trabalham. Sabe que isso vai desempregar dentro dos aeroportos pessoas cobrando essa bagagem? Certeza absoluta. Certeza absoluta. Além do que, não existe bagagem de graça, está embutida há muito tempo na planilha, né? Bagagem, o resto é confundir boi deitado com vaca. É, isso aí. Senador, muitíssimo obrigado e... Valdir, é sempre à disposição aqui de você, dos ouvintes da Rádio Difusora. Muito obrigado. Eu quero dizer que o esforço nosso não é um esforço em vão, sempre lutando pelo melhor do estado do Amazonas e pelo povo amazonense. Muito bem. Um abraço, senador Omar Aziz. Abraço. Muito bem. Então, esse assunto da ANAC, eu prometi a vocês que levaria o conhecimento de um senador, tive a oportunidade de levar o conhecimento, portanto, e já está por dentro do assunto, senador Omar Aziz, mas defendo ainda que essa diretoria da ANAC toda deveria ser demitida. Ela toma uma atitude antipática contra o governo, fazendo papel das empresas aéreas. Caberia às empresas aéreas, não a ANAC. Com certeza tem aquele lobby futebol clube. E tocando os passes de Valdir Correia para Josué Filho. Bom dia, garotinho, mais uma vez. E desta feita com muita tristeza, porque a sociedade e o setor educacional privado, a dona do bebê Bombom, a senhora Roseli Franco de Sá Barbosa, esposa do nosso querido Gustavo Barbosa, acaba de falecer. Ela será da funerária Canaã e o horário do sepultamento não Gustavo, aos filhos Anique, Vladimir e aos netos e aos irmãos de uma família tradicional. Os primeiros oftalmologistas foi o pai dela, o Dr. Franco de Sá, os sentimentos da Rádio Difusora. E com muito pesar noticiamos o falecimento da professora Roseli Franco de Sá Barbosa. Garoto, são as flores da vida, as flores da morte. Um grande abraço, muito bom dia e prosseguir com Valdir Correia, o garotinho na Difusora. Obrigado, José Filho. Roberto Cuesta tem matéria com o governador professor José Melo. Robertito, alô, alô. Alô, alô, garotinho. Amigos da Difusora, deixa eu me aproximar, governador do estado do Amazonas, governador José Melo. Solenidade concorrida, presença do governador, comando do Corpo de Bombeiros. Governador, e o seu pronunciamento à tropa por ocasião da transmissão de comando no programa do Garotinho, sempre bom tê-lo. Bom dia, governador. Bom dia, Valdir, meu amigo. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez no seu programa, muito grato pela oportunidade. Realmente, uma alegria muito grande poder fazer essa transmissão, porque sai um oficial chamado Fernando, de escola, altamente competente, um oficial que fez um trabalho maravilhoso, e entra um outro, também Fernando, que igualmente competente, que comandava até pouco tempo a Defesa Civil no estado do Amazonas, um oficial dos mais brilhantes. Portanto, a transmissão de cargos aqui no Corpo de Bombeiro foi a transmissão mais mansa e pacífica e tranquila que teve, e dá ao governador a segurança de que no Corpo de Bombeiros nada muda, tudo continua com o mesmo índice de competência que teve quando estava lá o Coronel Fernando, e agora entra o Coronel Fernando Júnior. Governador, e a reafirmação da sua determinação, do seu compromisso
com os homens da Polícia Militar, com os homens do Corpo de Bombeiros, com aqueles que são importantes na segurança no estado do Amazonas, dos cidadãos do Amazonas, governador? É verdade, eu disse hoje na transmissão que eu tinha um compromisso que era agora em abril, com a vinda do recurso da repatriação, fazer a promoção para as polícias, tanto a Polícia Militar quanto agora o Corpo de Bombeiros, e também reafirmei o compromisso do nosso governo de fazer um novo concurso público, que estamos preparando o edital para isso aí, não só para o Corpo de Bombeiros, mas para a Polícia Civil e também para a Polícia Militar. Nós estamos falando para a grande audiência do Garotinho na terça-feira e, para concluir, lhe pergunto da expectativa em relação ao lançamento daquilo que é tratado com o senhor, governador, com muito carinho, Barcos Pai, e o pensamento voltado diretamente para os nossos irmãos do interior, mas do interior realmente, daquele mais afastado das zonas urbanas do estado do Amazonas. Pois é, Roberto, e você vê como Deus é generoso. Nós estamos mandando agora, no próxima quarta-feira, o primeiro barco que vai para o Juruá. Já amanhã, então, quarta-feira. Já, e vai para o Juruá. E veja, o Juruá está completamente alagado. Então o barco vai num momento muito especial. O outro barco, no dia 10 de abril, sairá para o Purus. O terceiro barco sairá no dia 30 de abril para o Alto Solimões. Quando eles retornarem, 90 dias depois, um vai para a cara do Madeira, o outro vai para o Baixo Amazonas e o outro vai fazer o Rio Negro. De sorte que até final do ano, eles terão feito todas as calhas dos nossos rios, atendendo todos os nossos irmãos interiorando com os serviços do Barco Pai, o serviço que vai permitir que as pessoas se aposentem, vai permitir que as pessoas virem cidadãos e cidadãs na medida que consegue ter a sua documentação, a sua cidadania, além do fato de que lá também no barco vai assistência médica e odontológica também para atender os nossos irmãozinhos dos nossos beiradões. Que a nossa semana, mais uma vez, seja vitoriosa, de muitas conquistas. Muito obrigado, governador do estado do Amazonas, no programa do Garotinho, governador José Melo. Muito obrigado, e olha, Valdir, eu hoje torci para os 2.000, viu? Quando eu vi o Grambel, eu disse, o Roberto vai acertar. Agora vai. Agora vai. Mas tu fizeste uma pegadinha com ele, não foi? Aquela frase, meu amigo, aquilo ali realmente, né, Roberto? Um abraço, Valdir, fica com Deus. Tá aí, Garotinho, agora é contigo, na programação da Difusora. Fala, Valdir. Pois é, governador. Bom dia, governador. Tinha que fazer a pegadinha, senão ele leva o dinheiro. Tem que fazer a pegadinha. Muito bem. Então, eu tenho uns assuntos a conversar neste momento com o prefeito Marcos Rota, já que Arthur Neto está em São Paulo e neste momento entrando na sala de cirurgia, né? Já em processo, então eu acredito, porque em São Paulo tem uma hora a mais. E eu vou conversar com o prefeito, portanto, o Marcos Rota, para falar a respeito da situação do Arthur Neto neste momento, está tudo bem, está tudo legal, e depois os assuntos que eu tenho interesse de perguntar em favor da nossa coletividade. Prefeito Marcos Rota, muito bom dia. Bom dia, Valdir, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora, é um prazer muito grande poder falar com você nesse momento, e também, Valdir, utilizar a sua grande audiência para pedir uma gentileza do povo manauara, que é um povo temente a Deus, que é um povo de muita fé. Neste momento, o prefeito Arthur Vigílio já está no centro cirúrgico, procedendo a sua cirurgia para a retirada de um câncer na próstata. Então, eu queria pedir às pessoas de fé, às pessoas temente a Deus, para que levassem também as suas orações até a São Paulo, onde o prefeito está fazendo a cirurgia, para que ele possa, com a garra que tem, com a coragem que tem, com a obstinação que tem, e acima de tudo, com a fé que tem, que o prefeito Arthur possa também vencer mais esse obstáculo, mais esse desafio e voltar muito em breve para a cidade de Manaus para nos ajudar a superar os desafios também da administração pública. A prece é muito boa, o pensamento positivo, pedindo a Deus que a cirurgia seja um sucesso total. Ele está entregue em boas mãos com um dos mais competentes médicos do mundo, o terceiro do mundo, que é o Dr. Miguel Cirurgi. Nós temos certeza e a confiança em Deus de sucesso absoluto na cirurgia, viu, Marcos? Eu não tenho dúvida também. E eu falei com ele ontem, Valdir, ele estava muito firme, sabe, muito consciente
né, do desafio que vai enfrentar, que está enfrentando nesse momento, mas eu vi nele uma convicção muito grande de que, a exemplo de outros tantos obstáculos que ele já enfrentou e já superou, esse também ele vai superar com a graça de Deus e com a ajuda também da medicina, das novas técnicas, das novas tecnologias e, como você disse, também pelas mãos de um dos grandes cirurgiões, dos grandes urologistas que nós temos hoje no país, que é o Dr. Miguel Ciruji. Para você ter uma ideia, Valdir, pouca gente sabe disso, o Dr. Miguel Ciruji é um fã do senador Arthur Vigílio, né? E ele, inclusive, dispensou a cobrança dos seus honorários por conta dessa admiração, desse carinho, desse respeito que tem pelo prefeito Arthur Vigílio. Então, é algo também que nos comove bastante e que nos mostra o quão querido é o prefeito, não apenas na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, mas pelo Brasil afora. Esse momento que o prefeito passa aconteceu comigo há 3 anos atrás, exatamente, completando agora 3 anos, quando eu estive lá com o Dr. Miguel Ciruji. Só em conversar com ele, você já vai para um centro cirúrgico com muita calma, com muita paz, com muita tranquilidade, viu, Marcos? É verdade, Valdir. Muito bom saber que você está entregue a bons profissionais, né? E nós temos grandes profissionais em Manaus, no Amazonas e no Brasil afora. Eu acho que num curtíssimo espaço de tempo, ainda acredito que em menos desses 30 dias aí sugeridos, o prefeito deverá estar de volta ao nosso convívio na cidade de Manaus. Muito bem. Prefeito Marcos Rota, depois, por favor, o senhor nos abastece a respeito da cirurgia, com certeza ela demora entre 2 horas e 2 horas e 30 minutos, mas o senhor hoje tem reunião com a equipe do Sinetran? Verdade, Valdir. Eu pedi para chamar o Sinetran, chamar os rodoviários, chamar a SMTU, chamar o presidente da Câmara Municipal de Manaus, porque eu acho que nós chegamos aí no limite do suportável com relação ao transporte público na cidade de Manaus. Veja, Valdir, que mesmo depois do aumento da tarifa, uma tarifa que não era reajustada há praticamente 4 anos, o Sinetran ainda não melhorou a prestação de serviço na cidade de Manaus e somente ontem resolveu o que era para ter sido resolvido há muito tempo, que é a questão do pagamento dos rodoviários. Então hoje eu vou botar um ponto final nessa história. Acabou a brincadeira. A prefeitura vai chamar as empresas às suas responsabilidades e mais. Nós não estamos mais, eu vou divulgar isso para você em primeira mão, foi uma determinação ontem do prefeito Arthur, mesmo distante, nos orientou nesse sentido, de que nós não vamos mais querer agora 200 novos ônibus para esse ano. Nós vamos querer 300 novos ônibus para esse ano. E mais, Valdir, a prefeitura, através da SMTU, vai colocar um ponto final também nessa questão da falta de troco nos coletivos. A obrigação do sindicato e das empresas é fornecer ao troco ao consumidor, porque é um direito que tem o consumidor. A tarifa está em R$ 3,80, atende à reivindicação do Sinetran e das empresas, mas nós precisamos, nesse momento, sair em defesa dos usuários do sistema de transporte público. Então eu vou determinar ao Coronel Aldo da SMTU que estude até a próxima sexta-feira as alternativas para garantir ao usuário o seu troco. Hoje muitas empresas, nós temos muitas reclamações com relação a isso, estão arredondando para cima a tarifa e chegando a cobrar R$4 do usuário, o que é um descalabro, um absurdo e um abuso. Então eu vou determinar que a SMTU estude até sexta-feira ou um bitcoins, ou uma moeda própria do sistema, ou um vale de 20 centavos, alguma coisa vão ter que nos apresentar até a próxima sexta-feira, para que a gente coloque um ponto final nessa falta de troco no sistema de transporte público. Até porque, prefeito, o senhor me permite, antigamente tinha uma lei, eu acho que ainda deve existir, quando não tem troco, o usuário passa de graça. É verdade, Valdir. Então, se as empresas não se moldarem até sexta-feira, nós vamos utilizar todos os mecanismos. Eu vou determinar que a SMTU esteja dentro dos coletivos, esteja nas paradas, esteja nos terminais, ouvindo as pessoas e colocando um ponto final nisso. Se as empresas não quiserem acatar a determinação da prefeitura, nós vamos então utilizar essa legislação que permite ao usuário, na ausência do troco, passar com a catraca livre. Agora que alguém não vai levar R$50 para tentar passar de graça, porque o valor máximo é de R$20, né? Para não dar confusão. Nós queremos aqui apenas evitar a confusão, né, Marcos? Claro. Evitar a confusão. É uma grande demanda dos seus ouvintes, por isso que eu fiz questão de lhe procurar, para lhe dar uma satisfação com relação a isso. A prefeitura está atenta, está vigilante com relação a isso, e nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance
para que a gente proteja os usuários e melhore a qualidade do serviço prestado pelas empresas de transporte na cidade de Manaus. Elas já estão atendidas, Valdir, muito bem atendidas, eu diria. Ficaram aí 4 anos sem reajuste, ok, agora elas estão atendidas, o reajuste foi considerável, então elas estão na obrigação de respeitar o usuário do sistema de transporte público e melhorar a qualidade do serviço público, até que nós não tenhamos aí a chegada de um novo modal, que pode ser o BRT, pode ser o aeromóvel, nós estamos estudando ainda as alternativas. O sistema que aí está precisa melhorar muito para chegar próximo daquilo que nós sonhamos como algo justo para os usuários. Prefeito, já que o senhor tocou nesse assunto, inclusive está aqui na minha pautazinha, recentemente o senhor esteve lá em Canoas, né, com o prefeito Arthur Neto, nós conversamos, fizemos inclusive uma matéria no dia. Depois eu tive acesso a um vídeo, enviei um vídeo, não sei se o senhor recebeu, do aeromóvel, achei muito legal. Eu mostrei o seu vídeo, inclusive, para presidente do BNDES. Eu achei legal aquilo, viu? Ela viu. Eu fiquei encantado, prefeito, particularmente com o aeromóvel, porque o negócio de desapropriação é um custo violento e nele parece que não vai tudo isso. E eu não sei qual seria no momento, se o BRT sairia mais barato, o aeromóvel. E outra, o senhor esteve no BNDES a respeito desse assunto que o senhor falou agora. Conseguiu alguma coisa? E dos dois, qual é a sua preferência? Olha, Valdir, nós saímos muito satisfeitos da reunião com a doutora Maria Silva, que é a presidente do BNDES. Nós avançamos muito, não apenas na questão do transporte, mas também na questão do saneamento, da mobilidade. Nós tivemos uma reunião muito dinâmica com ela. Ela é uma pessoa muito dinâmica, né? Muito rápida nas suas ações e nas suas ponderações. E eu não tenho dúvida alguma de que nós haveremos de fazer grandes parcerias com o BNDES. Eu acho, Valdir, que hoje, levando em consideração a questão das desapropriações, que os últimos estudos mostram algo em torno de 350, 400 milhões de reais para que a gente proceda o BRT, e somente levando em consideração esse montante para as desapropriações. Então, veja que é um valor alto, né? Não existe linha de financiamento para desapropriações. O BNDES, por exemplo, não financia desapropriações. Isso teria que sair do cofre da Prefeitura Municipal de Manaus. O que mais me encanta no aeromóvel, além dessa questão das desapropriações, que nós podemos eliminar 90%, 95% delas, é a questão do avanço do aeromóvel. Agora, no próximo dia 31, vai ser lançado o novo modelo do aeromóvel, que nada tem a ver com esse que está hoje circulando em Porto Alegre. Para você ter uma ideia, Valdir, você que é um estudioso, hoje a Marco Polo vai fazer a carroceria do aeromóvel e a Randon vai fazer o chassi. E a Siemens, que é uma das maiores empresas do mundo, vai fazer a parte de tecnologia do aeromóvel, já que ele não dispõe nem de motorista, nem de cobrador. Ele é movido a ar, é uma tecnologia brasileira, 100% brasileira, que nós tivemos o prazer de conhecer. Então vem aí uma nova versão do aeromóvel. Isso que mais me deixou entusiasmado com esse sistema. Mas é claro que nós precisamos levar em consideração as linhas de financiamento. O BNDES, por exemplo, não tem linha de financiamento, porque não é um sistema de transporte público já testado no nosso país. A CAF tem muito interesse em fazer financiamento do aeromóvel. O presidente da CAF estará agora no dia 31 acompanhando o lançamento em Canoas do novo aeromóvel. Então nós estamos aí nessa fase final de ver as alternativas que nós temos para a cidade de Manaus. Nós estudamos também o CIV, que será o modelo que será implementado agora na cidade de Curitiba. Já é um avanço também, um desdobramento do BRT, mas nós precisamos fazer adequações na cidade de Manaus, levando em consideração aí o nosso traçado urbano e principalmente os recursos, né, disponíveis nos cofres da prefeitura e as linhas de financiamento que nós temos. O que nós temos de concreto, por determinação do prefeito Arthur, é que nós teremos um novo e moderno sistema de transporte público na cidade de Manaus. Mas até que isso não ocorra, é nosso dever e nossa obrigação zelar pelo sistema que nós temos hoje na cidade. Bem, o BRT, o aeromóvel,
Claro que tem estudo para saber qual é o mais viável, porque cada caso é um caso, a nossa cidade é diferente de Medellín, é diferente lá de Canoas, então eu tenho certeza, confiança no trabalho de vocês, mas fiquei encantado quando eu vi aquele vídeo do aeromóvel, eu só me lembrei de vocês, digo, vou mandar imediatamente, fiz e fiquei muito feliz, viu? Você quebrou um galho imenso, porque nós estamos falando de aeromóvel, a presidente Maria Silva do BNDES não tinha conhecimento. Mas quando nós apresentamos o seu vídeo que você mandou para mim, e ela teve então uma noção mais ou menos do que é o aeromóvel. Que bacana. Prefeito, eu queria lhe fazer um pedido. Tem um assunto que eu falei com o senhor faz tempo. Não sei quando é que o senhor vai criar, era uma ideia que eu tinha de pegar aí umas motocicletas de cortesia lá no distrito, criar a brigada do asfalto pra gente saber, a pessoa liga, a brigada vai lá ver o que é preciso, enquanto não chega, eu tenho um pedido da Constantino Nery, estão me pedindo porque tem chovido bastante, os buracos vão aumentando com chuva, não é fácil, na Constantino Nery no sentido centro-bairro, do Milênio até o Sírio-Libanês, o lado direito está comprometido e muitos carros estão batendo e quebrando naquela área ali. Eu não tenho dúvida alguma de que o pessoal da CEMIF, Valdir, está ouvindo agora e vão tomar providências ainda agora pela manhã, tá? Com relação à brigada, ontem falei com o Frank tem uma reunião agendada já com o pessoal de uma empresa de motos para a gente tratar a respeito dessa sua sugestão, que é uma sugestão extremamente oportuna, e nós já temos um sinal amarelo com relação a isso. Espero que o sinal fique verde e que a gente consiga fazer essa parceria, que é uma parceria sem ônus para o município, né? Nós vamos envolver uma grande montadora de motocicletas para que elas possam fazer a doação, para que a gente possa adentrar nessa sua sugestão, que é uma sugestão extremamente salutar e boa para o município. Vai ser muito boa, sabe, prefeito? De repente, olha, Brigada do Asfalto, é uma sugestão do nome, Brigada do Asfalto. Alguém liga de um bairro tal, a motocicleta chega em tempo recorde, vai analisar, bate asfalto pelo celular, diz, olha, aqui se pode fazer isso, cada caso é um caso, tem obras que necessitam de mais tempo, e eu acho que seria uma boa. Olha, chegou a Brigada do Asfalto, eu acho que valeria a pena, porque seriam vários fiscais ao mesmo tempo, junto com o povo, unidos, porque nós somos a cidade, prefeito. É verdade, Valdir, e nos dá agilidade muito grande, né? Hoje nós temos um trânsito aí complicado, eu acho que essa brigada nos daria uma agilidade muito grande, mas não tenha dúvida alguma de que nós vamos, ao lado dos técnicos da prefeitura e ao lado do prefeito, que estará em breve ao nosso retorno, vamos estudar essa e vamos implementar essa sua sugestão. Muito obrigado. Prefeito Marco Rota, muitíssimo obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado para a gente bater esse papo nesta manhã de expectativa, e daqui a pouquinho nos forneça se foi tudo bem e Deus permitiu que tenha sido tudo bom na cirurgia do prefeito. Muitíssimo obrigado, prefeito Marco Rota. Obrigado, Valdir, estou à sua disposição, à disposição dos ouvintes da Rádio Difusora, e é sempre um prazer e uma situação extremamente produtiva sempre ouvi-lo e ouvir os reclames da Rádio Difusora, ao qual você representa com maestria e muita sabedoria. Estamos à disposição aqui na prefeitura. Muito obrigado. Ouvimos o prefeito em exercício, Marco Rota. Patrulhinha, Alberto Pellegrini, alô, alô. Alô, Valdir. Valdir, depois de todos aqueles incidentes no começo do ano, naquele confronto entre facções nas cadeias, que houve aí aquele número de mortes, né, Valdir? Mudou a Secretaria de Administração Penitenciária, agora a SEAP é comandada pelo Coronel Cleiton Coelho. De lá para cá, Valdir, tudo tranquilo, muitas mudanças, muitas revistas aconteceram. Eu pergunto pro Coronel Cleiton, qual é a situação hoje das cadeias? Tá tranquilo? Muitas mudanças aconteceram. Difusora, bom dia, Coronel. Bom dia, Pellegrini, bom dia, meu amigo Valdir Correia, bom dia a todos os ouvintes da Difusora. Pellegrini, nós temos implementado aí mudanças de procedimentos dentro do funcionamento das cadeias, né? E com isso, nós temos também que exaltar aí o empenho das equipes de socialização, da empresa que é cogestora do sistema com o Estado, e também os nossos servidores, tanto do COSIP quanto da direção dos presídios, têm feito um trabalho hercúleo quanto à fiscalização, à revista, no dia de visita, para com isso evitar a entrada de materiais não permitidos no sistema, que variam desde o celular, chip, fone de ouvidos, aparelhos celulares, substância entorpecente, né? E esse procedimento, esse final de semana, nós tivemos um recorde aí com 21 apreensões de materiais não permitidos, que as pessoas tentam adentrar com isso para os presos que cumprem suas penas dentro do sistema prisional do Estado.
É a grande pergunta que se faz, né, Coronel? Uma revista atrás da outra, sempre o senhor faz revista, e sempre que é feita a revista, mais material é encontrado. O senhor está tomando agora essas providências, antes mesmo desse material entrar, o senhor já está conseguindo aprender. Com certeza, Pellegrini, isso aí é a parte de prevenção que nós fazemos dentro do sistema, e com a revista nas instalações dos presídios, aí vale ressaltar a parceria com a Polícia Militar, na pessoa do Coronel Davi Brandão, do Coronel Walter Cruz, do Coronel Sábio, que tem dado um apoio total à SEAP. Nós temos conseguido resultados expressivos, Pellegrini. Equipamento, para não deixar esse material entrar, equipamento para bloquear o celular, o que tem em vista, Coronel? Nós já temos aí um total de 18 milhões oriundo do FUPEM, do governo federal, de uma gestão feita do governo do estado com o nosso presidente, e esse dinheiro já está disponível em uma conta, e já estamos preparando o processo licitatório para que nós possamos adquirir o scanner corporal, os bloqueadores de celulares, raquetes, portais, toda aquela parte de tecnologia, que vem nos ajudar a detectar esses ilícitos que tentam adentrar no sistema. E o que eu acho mais importante é a gente evitar o contato da população carcerária fora da cadeia para fora, dando ordem para o crime organizado. E a gente sabe que a dificuldade de evitar que o celular entre é muito grande. E a gente bloqueando esses aparelhos não vai ter mais motivo para que as pessoas insistam em adentrar o sistema com celular para os presos. Isso vai nos ajudar muito em manter aí as nossas cadeias com tranquilidade. Tá certo. Então tá aí, Valdir, o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Cleiton Coelho, que comandou a ROCAM, comandou o batalhão de choque, agora tem essa missão aí de ser o secretário de Administração Penitenciária. Alguma coisa a mais para colocar, Coronel? Só queria agradecer a parceria da difusora, né, em divulgar o nosso trabalho e a confiança depositada em nós pelo governo do estado e pela população, Pellegrini. E vamos procurar dar o melhor de nós, como sempre procuramos, e devolver a tranquilidade no sistema prisional do estado do Amazonas, que é uma grande preocupação, e hoje o governador está muito preocupado e está, assim, nos apoiando muito, né, nessa missão, e com certeza nós vamos alcançar o objetivo do estado, que é novamente dar tranquilidade para o sistema prisional, tanto da capital como do interior. Muito bem. Tá aí, Valdir. Coronel Cleiton Coelho, secretário de Administração Penitenciária, falou aqui na difusora. Ô, Pellegrini. Oi, Valdir. Eu recebi a informação da Larissa Balheira há pouquinho, tá esperando você terminar, não sei se você tem conhecimento. Ela já já checou tudo com o comando do Corpo de Bombeiros, com a Raquel, lá do Corpo de Bombeiros, um comunicado de 2 crianças que desapareceram da comunidade do Pagodão, próximo à comunidade Jaraqui, Santa Helena e Terra Preta, entre Novairão e Manaus. Dá 40 minutos de voadeira partindo do porto de Manaus. As crianças saíram para pescar, foram com o avô. Ele se afastou para olhar a malhadeira e quando voltou, as crianças já não estavam mais na voadeira. Tem criança de 11 anos, 9 anos e 11 anos. Essa notícia é muito triste. E também a respeito de um incêndio atrás do Shopping Leste, em casa de alvenaria, ou foi princípio de incêndio, mas que não tem vítima. Você já tinha essas 2 informações? Olha, Valdir, essas 2 agora das crianças não. A do fogo a gente já sabia que foi um princípio de incêndio, que o bombeiro agiu rápido e não houve nenhum tipo de vítima, e com a ação do bombeiro o fogo não se alastrou. Então, com essas 2 crianças, Valdir, soma-se nesse momento 4 crianças desaparecidas aqui nas proximidades da capital, no interior mais próximo aqui do estado. Aqui em Altazes, Valdir, na última quinta-feira, se não me falha a memória, quinta ou sexta, 2 crianças também desapareceram, Valdir, naquele naufrágio daquela lancha, daquela voadeira que fazia o trajeto Rosarinho ao município de Borba. Quando chegou em frente ao município de Altazes, houve um problema com essa lancha, o motor parou, ela bateu numa balsa e naquele momento 2 crianças desapareceram. Uma de 1 ano e 3 meses, a outra de 5 anos. Agora, somada essas 2 crianças, infelizmente, Valdir, são 4 crianças que sumiram aí nas águas nas proximidades de Manaus. A respeito do incêndio, nós estamos recebendo o reforço da Raquel, lá do Corpo de Bombeiro, fogo controlado pelos moradores, pequeno porte, perdas materiais, bombeiros atuando no rescaldo. Tá bom, Pellegrini? É isso aí, Valdir. Então essas aí foram as informações, garotinho. Eu vou agora aqui, né, chegando aqui um café aqui pro Coronel Cleiton, mas rapaz, bonito. Tô nessa, tá, Valdir? Não, eu já sabia.
Valdir, Você não mete macaxeira, prego sem pupunha, estopa. sapato, tem de tudo, garotinho. Melancia, É melão, bom que você tá fazendo regime, você tá magrinho, né? bolo de macaxeira. Tá bom, Pelegrino. Quem tem 110 pode chegar a 115 rapidamente. Pois é, e o seu aí, o que que tem, seu Valdir, no seu café? O meu é café de prefeito, é pão com pão. Agora vamos dar um retorno para as minhas amigas, meus amigos de Manaus, do Brasil e do mundo, pelo Facebook. A Thaís Gama já está prontíssima quando são 9h e mais 11 minutos. Thaís, uma das princesinhas da difusora, bom dia. Bom dia, garotinho. Bom dia também a todos que estão aqui na sintonia do programa, que participam conosco por meio do facebook.com/difusora24H. José Marques diz bom dia, Valdir, a você e a todos. Estamos na escuta do programa. Eu, Sheila Campos, o Jai Ferreira e o Vitor Ryan aqui no Novo Aleixo. Um abraço a todos vocês da rádio. Glauco Cavalcante, bom dia, Valdir, a você e a todos. Nesta quarta-feira, das 15 às 8 horas, na Praça do Congresso, em Manaus, uma greve geral contra a reforma da Previdência e a retirada dos direitos que mobiliza a classe trabalhadora. Regina Nascimento, bom dia, Valdir, estamos aqui no Alvorada 1, na escuta do seu programa. Mande um alô a todos nós que estamos aqui na sintonia. A Elisângela Ribeiro, bom dia, Valdir Correia, que Deus nos dê uma ótima terça-feira. Um bom dia a você e a todos da sua equipe. Renilson Melo, bom dia, Valdir. Ele faz aqui uma reclamação. Ele diz que no cruzamento entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua 24 de Maio, os ônibus executivos não respeitam o semáforo e ficam no meio do cruzamento por conta de um ponto de ônibus que fica bem atrás da Beneficente Portuguesa. E aquilo complica muito o trânsito naquela área. Marlon Bentes Leite, bom dia, Valdir, a você e a todos da sua equipe. Manda um cheiro do garotinho. Minha avó é Teubina Bentes, hoje na sintonia do programa, sempre ligada desde cedo. E a minha tia Branca manda o grito do Tarzan moderno da Rádio Difusora. A Vilminha Mania, bom dia, Valdir. Hoje, como sempre, você está um gatão, vale a pena ressaltar. Manda um bom dia especial ao meu pai, Raimundo Sombra e Zilda de Santo Antônio, na 5 de abril, na sintonia do programa. E hoje estou fazendo aniversário, quero muito um cheiro no cangote de todas as minhas amigas do Facebook também. E mando um oi a todas as nossas colegas da cozinha comunitária da Colônia Oliveira Machado. E também a Amanda e a Rai, um grande beijo. Luciana Muniz, bom dia, Valdir, por gentileza. Ela pergunta se a Carreta da Mulher na Zona Oeste, qual é a área? Também está na Suframa, na Zona Sul, nas dependências lá da autarquia. O Naldo Pedroso, bom dia, Valdir Correia. Manda um abraço a todos os ouvintes do Bar Pacato. E não perde um programa seu todos os dias. E manda o grito do Tarzan moderno a todos. Charles Júnior, bom dia, Valdir. Bom dia a todos que estão aqui na sintonia do programa. Ele fala que quer trabalhar como motorista e ele tem a CNH AD e não tem experiência, mas desde então ele deixa o telefone de contato para quem deseja contratá-lo. A minha é B. B, a minha é AB. Fui renovar ontem. Dirige o carro e moto, garoto. Mas a B dá direito de dirigir até com 9 passageiros. É, garotinho? Você também pode... não posso passar disso. Se passar disso, pega multa. Multa. Garotinho José Carlos, bom dia, Valdir. Manda um cheiro bem especial do garotinho, a minha esposa Elaine Cristina Mota da Silva, sempre na sintonia do seu programa. Alex Gomes, bom dia, Valdir Correia. Hoje o tapete vermelho vai ao mestre de jiu-jitsu Irapuã, Andréia, todos no comando, que Deus abençoe a todos. Vera Nobre, bom dia, garotinho. Ela diz aqui que sábado roubaram a moto do esposo dela do bairro Novo Reino. A placa da moto é PHC 8276, uma Yamaha Phaser 150 de cor branca. Ela diz que é o único transporte que a família tem e eles desejam ir ao trabalho, estão bem prejudicados. O Mari Jane, bom dia, Valdir, o melhor radialista de Manaus. É hora de mandar um alô, estou na escuta do seu programa. Ariane Balieiro, bom dia, Valdir. Uma ótima terça-feira a você e a todos da equipe. Neila Rodrigues, bom dia, Valdir, a você e a equipe Show de Manaus. Quero mandar um beijo a todos que estão na sintonia do programa, também a Larissa Balieiro, tapete vermelho hoje para o meu afilhado Leandro Correia e também a minha cunhada Maria Aparecida Rodrigues, que mora na Vila Marinho. E na sexta-feira
vai ser tapete vermelho ao meu sogro, Elias Santana, que completa 100 anos de muitas felicidades. Chegou a esse nordestino e também todo dia ouve a Rádio Difusora do Amazonas. Garotinho também cheiro no cangote hoje, a dona Lindalva. E uma chicotada para despertar o filho dela, o Flávio, sempre na sintonia do programa. Jorge Cavalcante pede que você mande um bom dia bem especial à avó dele, Cecília Sena, sempre na sintonia do programa. Alcione Batista Salerno, que está lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, na sintonia da Rádio Difusora. Pensilvânia, lugar bonito. Ela disse que lá tá de congelar, viu? A neve tá soterrando tudo, garotinho. Teve uma nevasca, né? Exatamente, ela disse que, mas tá lá grudadinha, escutando pelo fone de ouvido a Rádio Difusora do Amazonas. Pensilvânia, Washington, Nova York, Boston, a nevasca pegou em cheio. Você gosta, garotinho, da neve? Eu adoro, a neve é muito bonita, a neve. Mas muito não gosta bonita, de muita gente, né, garotinho, lá? Nova York tem esse problema, você quase não anda, né? Uma multidão que... Aliás, Nova York, algumas cidades dos Estados Unidos, você chega e aluga carro, né? Por exemplo, Miami, ali, Orlando, é bom para alugar carro, né? Mas quando você chega em Nova York, não tem como alugar carro. Por quê? Porque você não anda. E depois, um estacionamento nos Estados Unidos, em Nova York, a hora, para você estacionar o carro por hora, custa $26, uma hora para estacionar um carro, né? Então, acontece de você estar andando a pé nas principais avenidas de Nova York, você vai a pé, você chega primeiro do que os táxis. Então, todo mundo usa muito metrô. O táxi, você fica olhando, o táxi está parado e você vai embora, ganha dele. Não é fácil em Nova York. E garotinho ainda participando conosco, o Chiquinho do Cavaco, que é papai do Hugo de Leão, ele pede que você estenda o tapete vermelho hoje. A mãe dele, a dona Francisca, do bairro de São Geraldo, todos os dias ligada na programação, manda um beijo bem especial a ela, diz que a amam muito, muita saúde, paz e prosperidade, a dona Francisca do São Geraldo. Carla Miranda, bom dia, Valdir, a você e toda a sua equipe. Ela oferece aqui o cheiro no cangote à mãe, dona Maria Raimunda, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã Mirim, e também ao seu papai Antônio Carlos, e o grito do Tarzan, e é o Tarzan macho da Rádio Difusora do Amazonas. Jaine Xavier pede aqui umas chicotadas na tia Dulcinéia da Costa, ela realmente está merecendo, ela está muito parada, garotinho. Isabel Tinoco também participando conosco, a Caterine, bom dia, Valdir, minha mãe, que é um cheiro no cangote bem especial, a dona Almires na sintonia do programa. Ainda participando conosco, a Nete Navarro, bom dia, Valdir, a você e a todos da sua equipe. Basilícia Sena, bom dia, Valdir, a você e a todos, uma ótima terça-feira, sempre com muita informação. E garotinho também, hoje o professor Walter Pereira Menezes, que é considerado o Prêmio Nobel de Educação, vai ser homenageado pelo deputado estadual Josué Neto na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e tem a sessão, tá prevendo aí para acontecer por volta das 10 horas no plenário Rui Araújo, na sede do Parlamento. Essas foram as informações, garotinho, de quem participou conosco, tanto pelo facebook.com quanto pelo nosso WhatsApp em 99102-2310. Então, pela ordem, rapaz, disparadamente o cheiro do garotinho ganhou hoje. Ah, meu Deus, que cangote cheiroso. Agora vem o Tarzan moderninho da Rádio Difusora do Amazonas. Autoridade, esse nosso Tarzanzinho já está registrado no cartório. É verdade. Meu Deus, aí sabe tudo. Tapete vermelho para quem faz aniversário na feliz data de hoje. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. Agora quem pediu o beijo do garotinho? Agora a chicotada do garotinho. Outra. Tem gente merecendo, repete. Muito bem. Agora o Tarzan macho. Falar em macho, lá vê o lobão. Eita, dá medo? É bicho, né? Maestro, você é invocado, hein? Meu Deus do céu, será? É claro que é sim. Ai. Será que o seu peru tem a mesma opinião?
Falei lobisomem. Falou. Perdão, teacher. Lobishomo. Claro. Aquelas unhas compridas, bem tratadas, aquele peito peludo, todo hidratado, com aquele óleo de argan. Ele era praticamente o George Michael do Faz de Conta. Sabe que aqueles dentes afiadíssimos já morderam muita fronha. Você precisa ver seu peru é quando ele pega um pão, meu amigo, não é fácil não. Mas seu peru, aquele cravinho do lado direito. É claro que ele é. Experimenta espremer um cravo, sai uma rosa. Rapaz, ai Jesus. Tem chamado de patrulhinha? Fala, Alberto Pellegrini. Falo sim, Valdir, área central da cidade, Valdir, percorremos agora há pouco, Leonardo Malcher, centro aqui na área também da Epaminondas, tudo tranquilo, a patrulha do Garotinho agora aqui na rua Alexandre Amorim, também apesar da novena, Valdir, que traz sempre uma grande movimentação, não tem caixa cheia, não tem congestionamento, tudo tranquilo na Alexandre Amorim, aqui próximo à igreja, onde rola a novena hoje, de hora em hora, viu, Valdir? Você é convidado, Padre Josinaldo convidando toda a equipe da Difusora, tem novena de hora em hora aqui na igreja, no bairro de Aparecida. Aqui também tem a feira, viu, Valdir? Feira funcionando, com tudo tranquilo. O que tem, olha, Valdir? Tá dando muito hoje aqui, Tucumã e limão. Quanto é que tá o limão, meu amigo? Faz a propaganda aí. 15 limão por R$2, meu patrão. Tem também a pitomba. Quanto é que tá a pitomba? R$5 a pitomba. É o que é? O cacho? O que mais? O cacho tá bonito, o cacho da pitomba. R$5. R$5. E a farinha? Quanto é que tá? Farinha boa do Arininha, 2 quilos a R$15. 7,50 o quilo. Melhor farinha que tem do Arininha. Aí, Valdir, esses são alguns preços aqui da área da feira de Aparecida. Tem também o pastel do Vascaíno, tem o caldo de cana por ali, Valdir, tudo tranquilo. Quem tá saindo da novena quer comer um pastelzinho, quanto é que tá? R$5. No refrigerante? R$3. Aí, Valdir, tem também o quibe, tem ovo coberto, o negócio tá bom aqui pela feira, Valdir. Tá bom, Pellegrini, aproveite, já faça logo uma boa merenda, você tá aí na situação, se bem que já tomou o café há pouco com o coronel e aí já... Valdir, você quer que eu te leve um caldo de cana? Pellegrini, não, eu acabei de tomar um café aqui com a equipe hoje, um café bem cedo com pão que a turma fez aqui pertinho, eu lhe agradeço imensamente, fica para uma outra oportunidade. Mas, Valdir, o caldo de cana tá tão bom, quanto é que tá o caldo de cana? Tá R$3,05. Esse é o Domingos, Valdir, torcedor do Fluminense. Quantos anos vendendo caldo de cana aqui na feira? 45 anos. 45 anos vendendo caldo de cana. Tá vendo, Valdir? Tá aí. Bom. Parabéns. Nunca morreu, né, boa Valdir? venda. Valdir, sempre tem a primeira vez, tá bom, Pellegrini? Obrigado. Ah, legal, seu Valdir. Vou lhe levar 1 litro de caldo de cana e um caixa de pitomba. É contigo, Valdir. Pitomba, o sujeito abre, só tem aquele negocinho, tem mais caroço. Pellegrini, não me arranje mais confusão, pelo amor de Deus. Tem chamado de patrulhinha? Alô, Robertito Cuesta de La Manche, fala. Alô, Garotinho. O engenheiro Valderino Pereira informa que o Rio Negro hoje subiu 7 centímetros. Sua cota 26,29 centímetros. Já a prefeitura informa que as carretas da mulher, para as amigas que ouvem o programa, agendarem a partir de amanhã. Carretas da Mulher, Jorge Teixeira, Rua dos Cravos, na Colônia Oliveira Machado, na Praça do Bairro, na sede da Suframa, exclusivamente para funcionárias da Suframa. E, a partir de hoje, até sexta-feira, tem Carreta da Mulher na Delegacia da Mulher, na rotatória do Eldorado. É a informação da Difusora no programa do Garotinho, a utilidade pública em primeiro lugar. Fala, Valdir. Obrigado, Roberto. Tá me fazendo sinal, o que é? Ah, sim, é ele? Fala, Alberto Pellegrini. Sinal de quê, meu? Não, é o sinal que fazem aqui, quando é você, quando é o Roberto, eu já vi o senhor fazendo sinal aí pros outros demais colegas. Ah, já viu? Já. Pois é. Eu não sei qual é o meu, uma coisa boa não é. Tá bom. O seu é o V da Vitória. É, ruim.
Mas diga. Tá, eu perdi até o rumo que eu ia dizer mesmo com essas conversas aí. Diga tá aí. Bom. Mas eu vou dizer o seguinte, é para falar do trânsito, garotinho, lá na área onde houve o incêndio, né, de pequenas proporções, mas que atrapalhava o trânsito, ali nas proximidades da zona leste da cidade, garotinho, onde atrás do supermercado houve um pequeno incêndio, tinha cone por lá, por parte do Manaus Trans, já foram retirados, tá tranquilo, trânsito liberado, as viaturas do Corpo de Bombeiros já fizeram a operação rescaldo e deixam o local nesse exato momento, Valdir. Aliás, Valdir, falando aqui do telefone, teu celular é duro na queda. Ainda bem, né, Valdir? É, duro na queda nada, houve uma quebra aqui. PC já foi consertar. Oi? Mas nada, sim, que dê prejuízo não, né, senhor? Não, tudo que eu gasto é prejuízo, né, Pelegrini? Que história é essa? Se eu paguei, como é que eu tive lucro? Oh, você tem cada uma, a sua matemática não bate com a minha, não. Piada de loura. Ah, como é raro encontrar uma no shopping. É não. E a piada do dia foi enviada por Gabriel Lima, em Novo Oriente, no Ceará. E a piada é a seguinte: uma loura chega numa lan house. Ei, gente, com licença, cara, ninguém merece, que local difícil de achar. Ei, moço, aqui que é Lan House Megabit, é? É, Megabyte. Droga, eu vim pra Lan House errada. Não, é a mesma coisa. Ah, foi mal, cara, ninguém merece. Olha, pois separa pra mim, cara, um caiaque e um remo. Caiaque, remo? Mas pra quê? Deixa de ser mané, cara, ninguém merece. Como é que eu vou navegar na internet? 9h44 é a hora, irmão. Quem esteve trabalhando comigo nesta manhã de terça-feira, bem cedinho, a montagem de Carlinhos Luiz para a M. Técnica, a MFM, comandamento geral Hamilton Cabral. O assessoramento de estúdio, o único que nós conhecemos, o verdadeiro amigo da sogra, o peito de aço Hernandes Sampaio. Ainda Thaís Gama, Larissa Balheiro, Chacal Colete. Manaus com reportagem de Roberto Quest e Alberto Pellegrini. Eu tenho mais é que pegar o beco, mas antes, porém, obrigado, meu Deus. Obrigado, 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 obrigado pelo tudo que me deste. E apesar dos sofrimentos e por tudo que passei, obrigado pela força pra viver. Valdir Correia, o rei da comunicação. Olha o Valdir Correia aí, gente! Cidade Garotinho!